Nossa, que calor, hein? Você sabia que o calor proveniente do Sol são, na verdade, ondas eletromagnéticas que a gente conhece como radiação solar? Elas são fundamentais para todo tipo de existência de vida na Terra. Mas será que esse é o único tipo de radiação que chega no nosso planeta? Claro que não! Hoje falaremos sobre a radiação cósmica, um tipo de radiação que podemos ver por todo o céu. Saudações astronômicas! Meu nome é Daniel e você está no canal do Golfscar. É fato que a cosmologia é a ciência que estuda a história, a origem e a evolução do universo. Para isso, é fundamental entendermos o tempo, em especial o tempo em que uma luz emitida por diferentes partes do universo chega no planeta Terra. Por exemplo, a luz do Sol demora aproximadamente 8 minutos para chegar até o planeta Terra. Se olharmos para a galáxia mais próxima, Andrômeda, a sua luz demora 2,53 milhões de anos para chegar até nós. Quanto mais distante observamos, mais para o passado olhamos, cerca de milhões ou até bilhões de anos atrás. Mas e se pudéssemos observar tão longe, mas tão longe, que poderíamos observar as primeiras eras do universo? Assim foi teorizada a radiação cósmica. Seria possível estudarmos o universo bilhões de anos atrasados? A radiação cósmica foi pela primeira vez teorizada pelo físico ucraniano-americano George Gamow e seus estudantes, Ralph Alpher e Robert Herman, em 1948. Essa teoria foi baseada na consequência de seus estudos sobre a nucleossíntese de elementos leves no universo, o hidrogênio, o hélio e o lítio. Essencialmente, para sínteses ocorrerem, o universo inicial deveria ter temperaturas extremamente altas. Eles teorizaram que a radiação residual, proveniente desse período muito quente, permearia o universo e seria detectável. Devido à sua expansão, eles estimaram que a temperatura da radiação seria de 5 kelvins, próximo ao zero absoluto. Este comprimento de onda é correspondente às micro-ondas. Mas foi somente em 1965 que as primeiras radiações de fundo de micro-ondas foram detectadas. Este foi o resultado dos astrônomos americanos Arnold Penzias e Robert Wilson, usando o radiômetro Dick, que seria usado para radioastronomia e para experimentos de comunicação por satélite. No entanto, ao realizar suas primeiras medições, eles notaram a temperatura excessiva na antena, de 3,5 com margem de erro de 1 Kelvin, que não conseguiram contabilizar e atribuíram à presença da radiação de fundo. Por sua descoberta, Penzias e Wilson receberam o Prêmio Nobel da Física em 1978. Inicialmente, a detecção das radiações cósmicas foram fonte de discórdia entre os proponentes das teorias do universo. Enquanto os proponentes da teoria do Big Bang afirmavam que a radiação residual era o que sobrara da explosão do Big Bang, os que propuseram a teoria de estado estacionário afirmavam que esta radiação era resultado da luz espalhadas por galáxias distantes. Porém, no ano de 1970, algumas coisas na ciência favoreceram a teoria do Big Bang. Agora, precisamos entender o que são essas tais de micro-ondas. A radiação de micro-ondas são uma faixa do espectro eletromagnético, assim como a luz, o infravermelho ou o ultravioleta. No espectro eletromagnético, temos ondas de baixíssima energia, como as ondas de rádio, que têm comprimento de onda bem longo. Conforme vamos encurtando esse comprimento de onda, a radiação vai ganhando energia, por exemplo, as micro-ondas até o infravermelho, até que então chegamos na faixa visível ao olho do ser humano. Luz visível. A radiação vai passar por todas as cores do arco-íris, do vermelho ao violeta, até se tornar invisível novamente e ocupar os espectros de mais alta energia, ultravioleta, raios-X e raios gama, sendo este o de mais alta radiação e mortal. Outro conceito muito importante para entendermos por que mapeamos as micro-ondas para entendermos o início do universo é o efeito Doppler na luz. O efeito Doppler é um fenômeno físico ondulatório que ocorre quando há aproximação ou afastamento relativo entre uma fonte de onda e o seu observador. Isso acontece porque os sons agudos têm comprimento de onda mais curto, frequências mais altas, e sons graves têm comprimentos de onda mais largos, frequências mais baixas. É muito importante também ressaltar que o efeito Doppler pode acontecer tanto com ondas mecânicas, como o som, quanto com ondas eletromagnéticas, como a luz. A luz azul tem comprimentos de onda mais curtos, enquanto a luz vermelha tem comprimentos de onda mais longos. É como se a luz azul fosse os sons agudos e a luz vermelha fosse os sons graves. Essa técnica foi uma das maiores descobertas de toda a cosmologia. Ao analisarmos a luz de outras galáxias, percebemos que a luz de todas elas está desviada para o vermelho. Ou seja,
todas as galáxias estão se afastando de nós. Isso significa que o universo está se expandindo. Agora que entendemos o que são micro-ondas e o porquê de radiação estar relacionadas a elas, podemos continuar e voltar a falar do início do universo. Nos primeiros instantes após o Big Bang, o universo consistia de um plasma energético muito quente, que continha elétrons, pósitrons, neutrinos, nêutrons, prótons e quem sabe matéria escura. Logo após isso, a chamada nucleossíntese primordial começa, e são onde os elementos mais leves foram formados. Depois disso, o universo atinge certo equilíbrio químico entre os elementos. Ele então se expande e resfria, até atingir a temperatura crítica de acoplamento entre elétrons e prótons, formando assim os átomos estáveis. Tal período ficou conhecido como recombinação, e a partir de então o universo ficou transparente para a luz. Isso aconteceu cerca de 370 mil anos após o Big Bang. Depois da recombinação, o universo continuou a se expandir e resfriar, até o surgimento das primeiras estrelas, que ocorreu por volta de 400 milhões de anos após a explosão, e assim por diante, até formarem as galáxias, planetas, etc. Ou seja, o universo sempre esteve se expandindo e resfriando, mas nem sempre algo estava ocorrendo ou se formando. Foi necessário que a temperatura crítica fosse atingida para que as reações pudessem sair do equilíbrio e eventos como a nucleossíntese e a recombinação pudessem ocorrer. O universo e sua expansão causou um desvio para o vermelho. Isso significa que toda a radiação e temperatura que estava presente no universo primordial está lentamente aumentando seu comprimento de onda. Ou seja, o que eram raios gama se tornaram raios X e o que eram raios X se tornaram raios ultravioletas. Mas não parou por aí. Com o resfriamento do universo, agora é detectável a radiação cósmica em formato de micro-ondas. As medições precisas dessa radiação de fundo são críticas para a cosmologia, uma vez que qualquer modelo proposto para o universo deve explicar a radiação cósmica. Agora falando das observações recentes, a partir da década de 1980, os instrumentos baseados no solo colocaram limites cada vez mais rigorosos na diferença de temperatura da radiação cósmica. Assim, um caminho seriam as observações feitas a partir de regiões fora da Terra, mesmo que nas proximidades. Dois exemplos seriam a missão soviética Hellkit-1, a bordo da nave Prognos 9, que foi lançada em julho de 1983, e também a missão da NASA Cosmic Background Explorer, COBE, cujos resultados foram publicados em 1992. Ambas as missões, já finalizadas, contribuíram para o conhecimento sobre radiação cósmica. O COBE detectou o primeiro pico acústico da radiação cósmica. Oscilações acústicas no plasma correspondem a variações de densidade em grande escala no universo inicial, que foram causadas por instabilidades gravitacionais. Muitos experimentos se seguiram ao longo da próxima década. Consistiam em experimentos terrestres baseados em balões, cujos objetivos eram obter medidas mais precisas do primeiro pico acústico. O segundo pico acústico foi detectado provisoriamente por vários experimentos, mas só foi detectado definitivamente quando a sonda de anisotropia de micro-ondas Wilkinson, a WMAP, foi lançada em 2001. Entre 2001 e 2010, a WMAP também detectou o terceiro pico em seu último ano de missão. Desde 2010, várias missões têm monitorado o CMB, para fornecer medições aprimoradas da polarização e variações em pequena escala da densidade. As pesquisas realizadas pelo COBE fizeram com que o Prêmio Nobel de 2006 fosse concedido a John Mayer, do Centro Espacial de Goddard, da NASA, e George Smoot, da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Ambos atuaram medindo a radiação cósmica de fundo, responsável futuramente por comprovar a teoria do Big Bang. A previsão do modelo do Big Bang é que essa radiação é quase perfeitamente isotrópica e apresenta o mesmo espectro de um corpo negro. As pequenas anisotropias são causadas por diversos fatores, e esses são responsáveis pela determinação dos parâmetros do modelo do Big Bang. O satélite COBE mediu a radiação cósmica de fundo e obteve altíssima concordância com a radiação de um corpo negro, permitindo concluir com precisão as previsões feitas pelo modelo do Big Bang, e também a observação anisotrópica da radiação cósmica de fundo. Até os dias de hoje, esse é o melhor espectro de corpo negro já encontrado na natureza. As barras de erro são menores que a largura das linhas utilizadas para fazer o gráfico. Estudos sobre radiação cósmica são extremamente positivos, uma vez que é possível determinar diversas propriedades do universo e o seu conteúdo. E talvez você se pergunte, será que essa radiação cósmica de fundo pode afetar a minha saúde? Bom, caso você não fique muito tempo em uma viagem espacial, a resposta é não. Uma pessoa na superfície da Terra recebe uma quantidade constante de radiação cósmica de fundo, na qual é inofensiva. No entanto, o fluxo de radiação no espaço é muito maior e potencialmente mais perigoso. Perto da Terra, o campo magnético atenua esse fluxo,
em especial para radiações de alta energia, as quais são mais perigosas. Longe, o efeito é mais sério. Gostou do vídeo? Então curte, se inscreva no canal e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima!